O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido o homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma carta de certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará o seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar-se com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e se casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, seguir Jesus Cristo é de fato fazer uma opção. Vale aqui recordar-nos aquilo que Ele mesmo nos deixa claro. Nós não somos obrigados a segui-lo. No entanto, se alguém me quer seguir, diz Jesus, há uma condição aí, não é? A condição é clara: renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Digo isso porque nós estamos vivendo num tempo muito difícil. Os cristãos querem viver como pagãos. E quando, à luz do Evangelho, nós somos exortados a assumir para valer a nossa identidade de cristão, começa me desculpe a franqueza, um mimimi. Mas não é bem assim, os tempos são outros. Mas a verdade de Deus é a mesma, é imutável. Hoje nós somos apresentados diante de um valor inalienável para Jesus. O valor do matrimônio, o valor da família. E aí sim, o Evangelho de hoje, ser anunciado com parresia, francamente, causa incômodo numa multidão de pessoas que não querem viver de fato como cristãos, mas querem amoldar-se àquilo que é a moda de cada tempo, ao invés de ser Jesus o Senhor e aquele que orienta as nossas ações. A família, nos recorda São João Paulo II, é a célula máter da sociedade, a célula mãe do mundo. E justamente por isso, as famílias têm sido duramente atacadas. Já não se considera no mundo atual a família como algo de valor. Não se dá mais importância para a vida familiar. Muito pelo contrário. Desde muito cedo as crianças são quase que induzidas a pensar que se elas têm defeito é por causa da família. Se elas não conseguiram ser aquilo que elas se projetam, o problema está na família. Matrimônio já é tido como coisa lá do século passado, ultrapassado.
Essa coisa de unir-se em sacramento, então, e história da carochinha. E aí Jesus hoje vem nos apresentar que um cristão não age desta maneira. O cristão compreende a família como dom de Deus, um presente de Deus. E de fato é. Sabe por quê? Porque a família a gente não escolhe. Ninguém escolheu nascer na família A, B, C ou D. Quem escolheu isso para nós foi o nosso Criador. E por ele ser plenamente sábio, ele sabe que a família, na medida certa, para mim, é a que eu nasci. Lá eu tenho tudo necessário para ser o grande santo que ele sonhou que eu fosse. E aí hoje entra essa controvérsia, atualíssima para os nossos tempos. Primeiro eu até não sou muito fã de fazer isso, mas vamos quase que versículo por versículo aqui no evangelho de hoje. Os fariseus se aproximam de Jesus. Quem é o fariseu? O fariseu era o grupo mais conservador da ala judaica e conheciam as minúcias, as vírgulas, com profundidade a lei. E eles aqui não aproximam de Jesus para ouvi-lo, para converter e mudar de vida. Eles aproximam de Jesus para tentar Jesus, para colocar Jesus à prova, para apanhar Jesus em alguma heresia e assim ter motivo para condená-lo. E aí vão em algo, me desculpe, em algo cabeludo, sobre o casamento. Muito provavelmente a prática de Jesus estava contrariando aquilo que os fariseus viviam. Porque senão eles não tinham apresentado essa questão para Jesus. E por que contrariava? Porque para Jesus, no casamento, a mulher tem o mesmo valor do que o homem. E os fariseus davam mais valor à figura do homem do que à mulher. Tanto é que no evangelho, Jesus não joga peteca só para o homem, não. E Jesus fala aqui, olha, quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, ou seja, o protagonista aqui é o homem, não é? Cometerá adultério. E Jesus fala uma novidade muito grande, algo que era inconcebível na época dele. E se a mulher divorciar do seu marido e casar-se com outro, também cometerá adultério. Jesus reconhece essa igualdade entre a mulher e o homem. E é por isso que querem apanhar Jesus. Porque a resposta, Jesus estava de fato numa sinuca de bico. Porque se Jesus falasse, é permitido separar da mulher, então ele vai falar assim, o povo, os judeus, os fariseus falariam assim com ele. Então, toda aquela história sua de perdão, de misericórdia, acabou. O Senhor está contrariando sua prática inteirinha aqui. Se Jesus falasse assim, não é permitido divorciar-se da mulher, e aí os fariseus poderiam acusá-lo assim, então você é um charlatão que não conhece a Sagrada Escritura, porque lá em Deuteronômio tem um caso que Moisés permite separar-se da mulher. Vejam, Jesus desmascara o farisaísmo com a verdade. E qual é a verdade? A verdade é uma só. É olhar para a nossa natureza. Ver do barro que nós viemos, de onde fomos tirados. E aí, Jesus pergunta para os fariseus. Então, o que é que Moisés prescreveu? Eles citam justamente o versículo. Moisés permite divorciar-se. Mas Jesus responde, Moisés permite o divórcio por causa da dureza do vosso coração. Porque desde o princípio não é assim. Aqui então, para todos nós, independente da nossa condição de vida, se é matrimonial, se é o sacerdócio, se é solteiro, há um princípio comum. Nós precisamos lembrar de quem nós somos obras, quem nos criou. E por isso ouvimos na primeira leitura o livro do Gênesis dizer da criação. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Se quisermos saber o sentido da nossa existência,
Para onde estamos caminhando, não é lançando um olhar para o futuro que o descobriremos, mas é voltando um olhar para as nossas raízes, que veremos para qual missão nós estamos neste mundo. E aqui no relato da criação, nós vemos justamente a criação da mulher. A mulher que é criada com igual dignidade com o homem, da costela de Adão, ou seja, ao lado do homem. É interessante, porque Deus cria o ser humano e o coloca num lugar privilegiado. Ele está para, vamos dizer assim, coordenar, nomear a criação. E aí Adão foi fazer o que Deus pediu, dar nome aos animais. Saiu lá, viu o bichinho, isso aí, cachorro. E do lado dele tinha uma parecida, né? Cachorra. Esse é o boi, essa é a vaca. E descobriu um negócio engraçado. Todos os animais têm uma companheira, e eu não. Adão então pede a Deus uma companheira que lhe fosse igual. Então Deus concede a graça a Adão, lhe dá a mulher. Aqui está o fundamento, como disse eu na missa das 11 hoje, do matrimônio cristão. O matrimônio cristão não é fruto da escolha de cônjuges. Eu escolhi a Mariazinha porque ela é inteligente, é bonita, etc, etc. Eu escolhi o Joãozinho porque o João tem muitas virtudes, muitos talentos. Não. Não é aí o critério. O matrimônio cristão é dom, é presente. É Deus quem dá a mulher ao seu marido. É Deus quem dá o marido à sua esposa, para juntos serem uma coisa só em Deus, uma só carne. Tanto é que quando vem ao altar para iniciar a vida matrimonial, eles não dizem assim: eu te conquistei como meu esposo, eu te atraí como minha esposa. Não. O que é que o noivo diz para a noiva? Fulana, eu te recebo como minha mulher. Ciclano, eu te recebo como meu marido. Porque o mistério do matrimônio é receber um presente que Deus dá. Aí está o motivo pelo qual muitas vezes o matrimônio cristão se perde no meio do caminho. Porque nós não compreendemos o outro na nossa relação conjugal como um presente de Deus para a minha santificação. E pelo contrário, queremos ter o protagonismo. Muitos matrimônios não dão certo, porque não é um matrimônio sonhado por Deus, mas foi ali, pelejando até que a vontade se realizasse. Chegou, casou, não deu certo, porque não era a medida certa para ser santo. Quando nós falamos da união homem e mulher, nós não estamos falando simplesmente de interesse sexual ou qualquer outra coisa. A união do homem à sua mulher é um chamado de Deus, é uma vocação. Por isso é um sacramento, e um sacramento indissolúvel, porque é aquilo que Deus cria, homem nenhum mete o bedelho. Na medida e na concepção do matrimônio, tem uma lógica que nós precisamos conscientizar disso. É a lógica, como eu disse, do presente, da doação. Ao criar a esposa, Deus já pensava no esposo como complementariedades para ambos chegarem juntos à estatura de Cristo. Por isso, Jesus diz isso. Se há divórcio, se há separação, não é porque o problema está no matrimônio. O problema está no coração que vai endurecendo. Vai se distanciando das origens. E aqui hoje o padre deixa um exercício para quem é casado. O exercício para perceber se eu já não estou assim, lá, tão amoroso, tão carinhoso com minha esposa. Se está tendo muita briga, muita discussão, o sinal é uma coisa, é sinal que o coração está ficando duro. E quanto mais endurecido o coração, menos espaço o outro tem na minha vida. Qual é o segredo para quebrar a dureza do coração? Jesus nos apresenta no Evangelho. É exatamente esse, voltar no princípio.
voltar lá no dia que se conheceram, relembrar as alegrias daquele momento, redescobrir a beleza lá do primeiro amor e reavivar aquela chama no tempo presente para que ela derreta toda a frieza que a vida, as circunstâncias foram colocando ao longo do tempo e que nos impedisse de amar. Acolher hoje a revelação de Jesus acerca da família implica de nós uma postura firme contra todo vento contrário que o mundo nos apresenta. Chegamos a uma concepção tão deturpada do que é um sacramento e do que é um matrimônio, que muitos acham que têm o direito de intervir nesta relação, seja o Estado, seja a ciência, seja as ideologias tantas que surgem por aí. O matrimônio é uma instituição criada por Deus, desde que assim fomos feitos como obras suas. Por isso foge da autoridade até mesmo dos homens. Esta autoridade não está também nem na igreja. Tem gente que diz assim, né? A igreja precisava rever a questão da moral familiar. A igreja não tem autoridade para rever a questão da moral familiar. A igreja, ela zela por aquilo que ela recebeu. E o próprio Cristo, o único que tinha, vamos dizer assim, autoridade moral o suficiente para mudar tudo o que precisava ser mudado, nos recorda isso. O homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. É por isso que nós defendemos a bandeira do sacramento do matrimônio como um valor inestimável. Porque o que rege o matrimônio não é o interesse. O que rege o matrimônio é a vontade de Deus. O que rege uma vida familiar não pode ser o comodismo nem as circunstâncias do tempo presente. O que rege a vida familiar precisa ser a força do amor capaz de fazer que dois corações se tornem um só. E nisso, nós precisamos nos lembrar que o matrimônio é tão valioso, tão importante, que tem suas renúncias. Vejam, aquilo que é muito caro, custa muito. Parece até redundante o que o padre disse. Aquilo que tem muito valor exige de nós muito. E olha, a renúncia que é necessária para assumir o matrimônio. O homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. É algo grande, porque pai e mãe é algo também sagrado. Tanto é, qual que é o quarto mandamento da lei de Deus? Vamos voltar lá na catequese. Honrar pai e mãe. Abrir mão de pai e mãe tem que ser por algo valioso, tem que ser por algo grande, tem que ser por algo que vale o céu. E Jesus não arreda o pé. Estou falando disso porque há outras circunstâncias tantas que vão embrutecendo o nosso coração, que fazem com que nós não percebamos o valor da vida conjugal. E aí, estou falando exatamente das renúncias que o casal tem que fazer para viver a nova vida a dois. Não é só renunciar pai e mãe. Se é necessário abrir mão de algo tão valioso para formar uma nova família, o matrimônio precisa estar disposto também a tantas outras renúncias. Renúncias de circunstâncias para evitar a infidelidade, renúncias de amizades, renúncias de ocasiões, renúncia de prazeres, para que o outro seja feliz, para que a minha família seja feliz, porque é algo valioso, vale o céu, é dom de Deus, é sinal de Deus no mundo. Isso escandaliza muitos cristãos. Nem vou pôr os cristãos na conta, eles não têm nada a ver com isso. Isso escandaliza muitos católicos. Agora eu posso falar, porque eu estou em casa. Muitos católicos que não querem mais assumir para valer a aliança que um dia fizeram diante do altar. Muitos católicos que não converteram o seu coração e deixaram que as tentações do tempo presente regessem a vida e dão as coordenadas de como falar em casa, do que fazer em casa, mas Deus não tem lugar nenhum na vida de namoro, no noivado, muito menos no matrimônio.
só consegue entender os valores, as riquezas do céu, Jesus termina o evangelho dizendo isso, quem é como criança. Aqui está mais um ponto para a gente avaliar a nossa vida. Se Jesus ainda nos escandaliza, talvez é porque o nosso coração ainda está um coração muito grandinho, muito adulto, cheio de si, cheio de soberba. Aqui é necessário voltar lá à origem e termino dizendo isso. Quando Deus nos criou, Deus não criou o homem para ser amado. Esta frase, quando eu a li hoje pela manhã, de fato, eu não me recordo quem é o autor, mas é uma verdade profundíssima. Eu e você não fomos criados para ser amados. E é o que a gente mais quer na vida, né? É alguém que nos ame, alguém que nos bajule, alguém que faça carinho e cafuné. Deus criou o homem para amar. Esta é a diferença. Só que aí aconteceu um problema no meio do caminho. Fomos criados para amar, mas o nosso amor foi manchado pelo pecado. O amor que era para dar sentido à minha vida, isto é, o amor que eu ia dar aos outros por causa do pecado, se tornou amor a si próprio. O matrimônio é uma forma de viver esse amor na origem mais perfeita, porque eu sou obrigado a deixar de amar a mim mesmo para amar um outro. Por isso é sinal de Deus, é sacramento. Tal como a ordem que nós padres recebemos, é sinal de Deus. O padre não casa não é porque não tem mulher para casar, nem é falta de opção. O padre não casa é porque o amor que ele daria a alguém, ele dá para qualquer um que se aproxima dele, para ser sinal de Deus no mundo. Esta é a ingenuidade da criança. A criança ama assim. Vejam as crianças. Hoje em dia o mundo está tão difícil que não pode nem pegar criança maiorzinha. Tem que ser as mais pequenininhas, porque ainda conservam a pureza, a inocência. Vejam as crianças. Elas não fazem distinção se é negro, se é branco, se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se é saudável, se é doente. Elas simplesmente se dão. Elas simplesmente amam. Estão abertas para brincar, para conversar. Estão abertas para acolher o outro, porque elas estão abertas ao amor. É isso que Jesus nos orienta. Se não formos como crianças, não entenderemos Deus. Se não formos como crianças, nunca conseguiremos viver a vocação a qual nós somos chamados. Se não formos como crianças, vamos continuar nos escandalizando quando Jesus nos falar de coisas tão bonitas, tão santas, como a família, como o matrimônio, como os sacramentos, como o céu, porque queremos aquilo que continua fazendo com que amemos mais a nós mesmos do que a Deus e aos outros. Irmãos e irmãs, que diante do mistério do sacramento do matrimônio, redescubramos a nossa essência. Fomos feitos para amar. E que aprendamos com as crianças, de fato, a amar a Deus sobre todas as coisas. Porque só amando a Deus, nós vamos conseguir parar de amar a nós mesmos para conseguir amar alguém de fato, que não seja nós, mas que seja o meu cônjuge, que seja o outro, enfim, que seja alguém para além de mim. Que o Senhor nos ajude no dia de hoje a não sermos fariseus, que conhecem a lei e não a vivem, mas para que sejamos homens e mulheres que conhecem Jesus e sabem que grandes coisas valem porque elas exigem de nós um preço alto a ser pago. A nossa família vale, o seu matrimônio vale, a minha ordem, o meu sacerdócio vale, não porque pagamos um preço com as renúncias que fazemos, mas porque Ele já pagou a conta no alto da cruz. Ele já quitou a dívida para dignificar a nossa vida com os valores do céu.
amemos a Deus. E amando a Deus, sejamos aquilo que Ele quer. Homens e mulheres santos. E aí, só para reforçar, a medida da santidade de cada um é a medida do dom que Deus te concede. Eu vou falar de mim mesmo. Sou tão egoísta, mas tão egoísta na minha essência, que Deus sabe que a única medida de eu ser santo era sendo padre. A você, seja sincero diante de Deus. Acolha a vocação que Ele te concede como oportunidade de ser santo, de ser santa. A sua esposa é a medida certinha para você ser santo. O seu marido é a medida certinha para você ser santo, porque Deus, quando nos criou, já nos pensava no céu. Por isso a nossa família vale o céu. A nossa vocação vale o céu. Só basta que nós tenhamos a coragem de ter um coração de criança, para aproximar de Jesus, não para pô-lo à prova, como os fariseus, mas para simplesmente sentir o calor dos seus braços, como as crianças que Ele acolhia, amava e abençoava. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos de pé e com confiança professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus